Eu queria que você comentasse também essa notícia que toca justamente nesse tema. Bruno, você pode colocar o Twitter para a gente, o tweet do X a respeito das novas decisões do Alexandre de bloqueios de perfil, porque envolvem também o Alan? Bloquear aquela conta Alan Conta, né? Eu sei que estava aqui para a gente no roteiro com uma pauta mais para frente, mas se você puder botar para a gente, tá aqui a conta do Global Government Affairs, né? A conta de assuntos governamentais globais do X, diz que nós recebemos pedidos de censura de informações de contas pessoais de nossos usuários, afetando não apenas brasileiros, mas também residentes dos Estados Unidos e da Argentina. Compartilhamos essas informações aqui no propósito essencial de garantir transparência. E mostra várias decisões, nós temos aí várias das decisões, decisões envolvendo todas no X, inclusive envolvendo aqui pessoas contas que eu nunca ouvi falar. E quando eu abri essas contas, Alan, o curioso foi que eu estou aqui nos Estados Unidos, então esse bloqueio não teria efeito para mim, e as contas praticamente não tinham conteúdo. Então fiquei muito curioso para ver. Tem uma conta do Fernando Serimedo, mas as outras eu não conheço, e fiquei muito curioso para ver do que se tratavam, que contas era essa, porque não há nenhuma explicação de que conteúdo eles teriam compartilhado que teria violado o crime. E houve também uma multa de R$50 mil pelo não cumprimento de uma decisão do STF, uma decisão, o não cumprimento de uma decisão do STF em relação à remoção de conteúdo. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Eu não sei nem quem são as pessoas. Eu nunca ouvi falar de quem são essas pessoas. Não, o mais incrível, o Paulo... E multas de R$200 mil, multas de toda a ordem. Então assim, o mais incrível é esse modus operandi dele, né? Tipo, por exemplo, 2 adolescentes que fizeram uma publicação nas redes sociais, que era facilmente só se ele se sente ofendido ou coisa do tipo, era só mandar retirar a publicação, fazer retratação ou coisa do tipo. Porque, tecnicamente falando, o que o Alexandre de Moraes conseguiu até hoje não é provar que ele não era advogado do PCC. É provar que ele era advogado de uma empresa cujo um dos donos, ou a empresa em si, era ligada ao PCC. Foi a única coisa que ele conseguiu, ou seja, é aquele preciosismo do direito, como foi o caso do delegado que trabalhou na gestão do PT de BH, do governador de BH. Eu confesso para você que eu acho, de forma bem honesta, eu acho qualquer ligação do Alexandre com o PCC muito frágil. Não, mas espera aí. Ele advogou para a Transcoop, que foi uma empresa que era utilizada... Transcoop, né? Transcoop. Não, mas veja só, Paulo, meu ponto... Uma cooperativa que foi utilizada para lavar dinheiro do PCC, como várias coisas estão sendo utilizadas para lavar dinheiro do PCC. Sim, mas o meu ponto... Até empresa de jogo hoje. Mas eu acho os indícios frágeis, mas as pessoas podem... o questionamento é um questionamento legítimo. Mas aqui nos Estados Unidos, por exemplo, você tem toda a liberdade de fazer isso. Por exemplo, quando você tem ali, o cara trabalhou para a Transcooper é de lá, você pode ir lá falar. Quando você for à justiça para responder acerca disso, você pode até tomar uma multa ou coisa do tipo. Você pode tomar um processo civil de difamação. É cível, entendeu? Há algumas exceções. Por exemplo, no estado, e isso varia de estado para estado. No estado da Flórida, você fazer uma acusação criminal, que é o criminal slander, né, difamação criminal, que é a calúnia no Brasil, ela é também crime aqui. Então você pode processar, se o Alan dos Santos é um ladrão e não tiver provas,
eu de fato posso ser processado criminalmente aqui nos Estados Unidos. Mas nunca um jornal por alegar uma coisa verdadeira e fazer questionamentos. Olha, será que tem alguma ligação, etc, etc. Eu sempre falo isso, falei isso inclusive no Patrick Bet-David, que eu falo isso sempre para você, afirmações extraordinárias são de evidências extraordinárias, e eu não acho que há evidência para dizer que o Alexandre tem qualquer ligação com o PCC ou com o tráfico de drogas. Eu acho mais confuso para mim essa simpatia que o Supremo Tribunal Federal tem pelo tráfico de drogas, pelos bandidos, soltando os bandidos, querendo liberar maconha, tudo que eles fazem em pautas que favorecem. Mas eu reputo isso muito provavelmente, muito mais a um alinhamento ideológico, né, da esquerda e do crime. A esquerda é simpática ao crime no mundo inteiro, muito mais, quer dizer, no mundo inteiro não, na China, não, né, mas na América do Sul tem ligação muito forte do tráfico de drogas com o Foro de São Paulo e etc, etc. Então eu atribuo muito mais a questão ideológica do que propriamente dito a um interesse econômico, mas eu acho legítimo o questionamento e a investigação de se tem, de fato, algum interesse econômico, alguma ligação ou qualquer coisa do tipo. Mas o meu ponto é esse preciosismo linguístico valer para algumas coisas e não para outras, como, por exemplo, Bolsonaro é genocida. Sim, de fato. Bolsonaro é genocida. Aí o outro vai lá, o cara joga bola com a cabeça do Bolsonaro. Por exemplo, Alan foragido. Ou coisa do tipo. Ontem o Alexandre chamou o Rodrigo Constantino de foragido, de pseudo-jornalista e de foragido. E aí eu fiquei impressionado porque, assim, bom, o Rodrigo, assim, o cara dizia, o Paulo Figueiredo não é jornalista. Eu falo assim, pô, peraí, eu tô com muito mais audiência. Nesse momento, Alan, nós estamos aqui com, somar o Instagram e o Rumble, nós estamos com 32 mil pessoas aproximadamente nos assistindo, tá? Só para você ter uma ideia, tem 11 mil na Jovem Pan, 13 mil na CNN, coisa do tipo. Então a gente tem bem mais do que a soma de todos os outros canais para variar, e isso é corriqueiro no Paulo Figueiredo Show, mesmo com os bloqueios. Antes disso, eu trabalhei na televisão. Aqui nos Estados Unidos eu trabalho no The Epoch Times, o quarto maior jornal dos Estados Unidos. Eu sou jornalista registrado. Aí as pessoas, não é jornalista, é pseudo-jornalista. Eu falo assim, ok, não estou preocupado com a avaliação do Alexandre. Mas no caso do Constantino, eu falo assim, o cara trabalhou no Globo, no Valor Econômico, na Época, na Veja, na Gazeta do Povo, na Jovem Pan, na Rede TV. Eu acho que eu estou esquecendo algum veículo de grande mídia no qual o Rodrigo Constantino trabalhou. Então, assim, como ele pode ser pseudo-jornalista? E aí entra a questão do foragido. Eu falo assim, mas não, eu também estou foragido? Não tem mandado de prisão? Você ainda tem o seguinte, pode dizer que o Alan dos Santos está foragido porque tem um mandado de prisão contra ele. É até uma liberalidade. Mas com o Rodrigo Constantino, foragido de quem? Qual é a ação penal contra ele? Qual é o mandado de prisão? Foragido de quê? E mais, ele, como eu, moramos aqui há 10 anos. Nós viemos no mesmo ano para os Estados Unidos, em 2015. Vamos completar 10 anos no ano que vem. Eu sou residente permanente, o Rodrigo, cidadão. O Rodrigo é cidadão americano. Sim. Como pode estar foragido na sua própria pátria? Então, é uma coisa... Muita gente pergunta, e eu falo sempre que eu não pretendo me tornar cidadão americano, mesmo sem o meu passaporte brasileiro. Eu tenho outro passaporte que eu posso usar, mas no caso da cidadania americana, porque uma das perguntas que te fazem lá na cerimônia de juramento, minha mulher minhas filhas e tal, mas uma das perguntas que fazem é se você deixa a sua cidadania americana, ela deve se sobrepor à sua lealdade a todas as outras. E a não adianta, né? Minha família foi para o Mayflower brasileiro. No século XVII, minha família estava nas Minas Gerais, lá no Brasil. Então, assim, eu faço parte da história do Brasil. A minha linhagem, o meu sangue é brasileiro. Então, nunca nenhuma cidadania vai se sobrepor à minha cidadania brasileira. Pelo menos é sempre ruim dizer nunca, né? Mas pelo menos não faz parte dos meus planos. Mas ainda assim, essa é a minha pátria, em um certo sentido, no sentido de que é o lugar onde eu escolhi para residir. Minhas duas filhas são americanas.
Então, assim, você agora, inclusive, vai ser pai de um americano, né? Sim. Então, é menino, né, Alan? Menino, Gabriel. Gabriel, então. O Gabriel vai ser americano. Rezem pelo parto, para dar tudo certinho. Vai dar tudo certo, cara. Amém. Mas uma das coisas que me impressionou, Alan, sobre esses tweets do X é que, primeiro, a postura, né? O X resolver tornar público, e o Alexandre tem um certo pavor das decisões dele se tornarem públicas. E se você abre de novo aí a decisão pra gente, Bruno, bota aí na tela, porque se você olhar no canto direito superior, a decisão propriamente dita, eu mexo aqui, ó, todas essas decisões, se vocês olharem no canto superior direito, tem uma palavra lá, sigiloso, urgente e sigiloso, é tudo sigiloso, né? Uma das características, pode tirar, Bruno, uma das características grandes que a gente observa do Alexandre é a vontade, como normalmente os bandidos fazem, né? Eles agem no escuro, agem na sombra, agem na clandestinidade. E o X está trazendo luz para as decisões do Alexandre, inclusive em peças sigilosas. Isso não te impressiona, Alan? Porque é partir para cima, né? Não, o Elon Musk ele tem sido muito corajoso, né? Porque ele não está peitando só as ilegalidades praticadas no Brasil, mas também na Inglaterra, na Austrália, fazendo meme, tá zombando desse pessoal todo. E o que faz falta hoje é isso, né, Paulo? Infelizmente, homens de chelé tem muitos, né? Homens de verdade virou uma raridade. Algo que era absolutamente normal na era dos nossos avós, na época dos nossos pais. Era algo comum. Um homem segurar a porta para um... Por exemplo, Paulo, eu jogava bola ali na Adelaide Badajoz, Oswaldo Cruz, Rua da Feira ali, era na frente, e jogando bola, se passasse uma senhora com a mãozinha apertadinha ali, senhorinha de idade, com a mão apertadinha cheia de sacola, qual era a regra do futebol, Paulo? Se essa senhora tá passando na hora ali. Para futebol. Parou. E era o grito, né? Parou. Tinha que parar o futebol. E as crianças tinham que ir lá. Alguém ia lá ajudar aquela senhora. Então, assim, infelizmente, isso morreu hoje em dia. Morreu por completo. Acabou. E é óbvio que os efeitos são esses. Aí o Clezão morre, a nego esculacha a filha do Oswaldo Eustáquio. Nada acontece. Eu quero dar um recado aqui para os senadores, Paulo. Eu quero dar um recado aqui aos senadores. Vocês podem ser covardes, para mim, para o Paulo, para a esposa do Clezão, para a filha do Oswaldo Eustáquio. Vocês podem ser covardes com todo mundo. Um dia, a justiça divina há de cobrar essa tua covardia. Tá ouvindo, senador? A Bíblia fala, Alan, eu achei muito interessante que a Bíblia fala muito sobre não ter medo, sobre ser corajoso, ela exorta muito a fortaleza, né? Mas uma das coisas que eu aprendi nesse final de semana, obviamente eu não falo em grego, mas uma das coisas que eu aprendi na igreja esse final de semana é que muitas vezes quando a gente lê a tradução seja corajoso, a tradução literal seria haja como um homem. Haja como um homem. Interessante. Muito interessante, né? Porque, naturalmente, a visão de que o homem deveria agir de forma corajosa. E os nossos pais ensinaram isso pra gente. Eu sei que seu pai também ensinou. Seja homem, pô, haja como homem. Meu pai brincava, seja homem com O maiúsculo, pô. Então, falta isso, realmente falta isso, é uma coisa que vem em falta no Brasil. No caso do Oswaldo Eustáquio... Você deve estar falando do estovir, né? Em latim. No grego eu acho que é andritse, uma coisa assim. Seja homem, né? Estovir. Vem de andros, né? E vê se você acha. Mas o que eu acho interessante, Alan, nesse caso especificamente da filha do Oswaldo Eustáquio, eu tenho minhas suspeitas honestas de que, primeiro, o Oswaldo Eustáquio, eu não tenho nada contra ele pessoalmente, mas eu não aprecio o trabalho dele como jornalista. E eu não tenho que apreciar, não é minha função
apreciar. Você é meu amigo pessoal, você é um cara que a gente trabalhou junto, eu vivo exaltando os seus méritos. Eu não enxergo esses mesmos méritos jornalísticos no Oswaldo Eustáquio. E eu tenho algumas suspeitas de que ele tivesse utilizando as redes sociais da filha para falar, para verbalizar o que ele estava vendo. Ainda assim, o devido processo legal e o ataque a uma menor de idade por um juiz, um ministro do STF, é de uma covardia que me impressionam. Ainda me impressiona, eu não perdi a capacidade de me indignar. O outro que eu acho que eu poucas vezes falei com ele na vida, não conheço, mas eu gostava de vários. Esse eu já gostava das publicações, era o Ed Raposo, que também parece que foi alvo dessa história. Foi alvo. E eu não consegui achar nem os mandados de prisão com as fundamentações e não consegui achar na imprensa o que de fato eles fizeram. Apenas uma alegação genérica de que eles representaram uma ameaça para o Shor. Fábio Shor, eu acho que é o nome do delegado. E que foi o seu caso. Então, eu pergunto, inclusive, para a audiência, se as pessoas sabem do que se trata Olha,